Ressoa meus elétrons, tudo pósitron? No último vídeo a gente viu a ideia de íons e moléculas. Hoje a gente vai falar sobre a última parte dos constituintes da matéria, que são as substâncias e as misturas. Vamos lá! Uma substância é tudo aquilo que possui características próprias. Então, por exemplo, essa caneta ela é feita de elementos químicos e tem características próprias. Ela é preta, ela é circular, cilíndrica, de plástico. Então, tudo aquilo que tiver características próprias a gente chama de substância. Então, a água tem características próprias? Sim. A água, a nossa temperatura e pressão, ela é o quê? Ela é um líquido. E além de ser líquida, ela é o quê? Ela é insípida porque não tem gosto. Ou não deveria ter. Incolor, porque não tem cor. E inodora, porque não tem cheiro. Então a água tem características muito próprias dela. Tranquilo? Quando a gente classifica a matéria, a gente pode classificar a matéria quanto ao número de elementos químicos, que a gente chama de substância simples ou composta, ou quanto ao número de substâncias, que a gente pode chamar de substância pura ou mistura. Vamos ver cada um deles? Substância simples é toda substância formada por um único elemento químico. Então, olha aqui. Hidrogênio, gás hidrogênio. O gás hidrogênio, representado pela molécula H2, é uma molécula que só tem átomos de hidrogênio. Então, eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Nitrogênio. O gás nitrogênio, ele tem o quê? 2 átomos de nitrogênio. O gás oxigênio tem 2 átomos de oxigênio. Carbono. O carbono é feito apenas por um único átomo de carbono. O sódio metálico, que é o sódio sólido, a gente fala que o sódio metálico é constituído por apenas um único átomo de sódio. E então, substâncias simples são aquelas formadas por um único elemento químico. Já as substâncias compostas são aquelas formadas por 2 ou mais elementos químicos. Então aqui, ó, H2O, água, é formada pelo quê? 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. NaCl é formada pelo quê? 1 átomo de sódio e 1 átomo de cloro. HBr, lembra? Quando não tem nada vale 1. 1 átomo de hidrogênio e 1 átomo de bromo. Tranquilo? Substância pura. Galera, imagina que eu tenho um sistema, um recipiente, tá? Se nesse recipiente tiver apenas uma única substância, eu falo que ali existe uma substância pura. Ou seja, não existe nenhum outro tipo de contaminante. Por exemplo, você vai num hospital e você olha esse cilindro enorme de gás oxigênio. Ali dentro só existe oxigênio. Então eu falo que aqui, ó, apenas existe o quê? O2. Olha, se só existe O2, eu falo que isso aqui é uma substância pura. Só que gás oxigênio é substância simples ou composta? Como só é formado por oxigênio, então eu falo que ela é uma substância pura, simples. Beleza. Então, essa substância pura, que só tem oxigênio, é formada por substâncias simples. Por isso, substância pura, simples. Agora, a água. Se eu tenho um copo com água, o que acontece? Vamos trocar a cor da caneta aqui. Se eu tenho um copo com água, eu só tenho apenas... Vamos imaginar que apenas tenha água. Apenas H2O. Olha, se só existe H2O, o que eu tenho? Uma substância pura. Só que H2O não tem 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio? Então a água é o quê? Uma substância
composta, não é? Então eu falo que naquele copo existe o quê? Uma substância pura composta. Ou seja, as substâncias puras podem ser pura simples ou pura composta. Beleza? Quando eu tenho um sistema que possui duas ou mais substâncias, a esse sistema eu chamo de mistura. Então, por exemplo, o ar já é uma mistura. Por que o ar é uma mistura? Porque o ar, basicamente, ele tem o quê? 78% de gás nitrogênio, N2, 21% de gás oxigênio e aqueles outros 1%? Isso, são de outros. Então, o ar por si só já é uma mistura. Quando eu junto ar mais poeira, eu tenho o quê? Vários componentes. Água e sal. Olha, aqui ó, eu tenho uma substância, tá? Eu tenho uma substância, que é o quê? H2O. E eu tenho sal, que é uma outra substância, que é o quê? NaCl. Então, eu tenho o quê? Uma mistura. Tranquilo? Quando a gente fala de mistura, a gente tem que ter a ideia de fase. O que é uma fase, Eric? Fase são diferentes partes homogêneas de uma determinada mistura. Ou seja, é tudo aquilo que eu consigo enxergar e diferenciar. Então, olha, eu estou colocando aqui para vocês 3 misturas. Nessa primeira mistura, o que eu consigo enxergar? Eu consigo enxergar um líquido e sólidos. Beleza? Então, eu tenho o líquido e o sólido. Então, aqui eu falo que existem 2 fases. Existem 2 fases. Por quê? A primeira fase é a fase líquida e a segunda fase é a fase sólida. Por isso que eu chamo de mistura bifásica. No do meio aqui, ó, na segunda mistura, existem 3 fases. Por quê? Porque você enxerga o líquido roxo, você enxerga o líquido laranja e você tem esse líquido azul. Se existem 3 fases, eu chamo de mistura trifásica. Agora, nessa terceira mistura, eu vejo essa mistura, esse líquido roxo-rosa, eu vejo o líquido amarelo, o líquido azul e eu vejo o quê? O sólido. Então, eu estou vendo o quê? 4 fases. Então, eu chamo de mistura polifásica. Beleza? OBS para gente. Todo sistema que tem vários sólidos, ou seja, N sólidos, eu falo que tem N fases. Então, por exemplo, o granito. O granito, ele tem o quê? Ele tem vários componentes sólidos. Por exemplo, 10 componentes sólidos. Então, se eu estou enxergando 10 coisas diferentes, eu falo que tem 10 fases. Já para gases, o que acontece? Toda mistura de gás, ela sempre vai ser homogênea, tá? Então, se existe uma fase, eu falo que isso aqui é homogênea. Se existem 2 ou mais fases, eu falo que isso aqui é heterogênea. Homo quer dizer igual. Então, quando eu falo homo, eu estou falando de um sistema que tem apenas uma única fase. Quando eu falo de hétero, hétero quer dizer diferente. Então, um sistema heterogêneo é que tem fases diferentes. Todo sistema que tem N sólidos é heterogêneo, tá? Heterogêneo. Todo sistema que tem N gases, ou seja, uma mistura de gases,
sempre vai ser homo. Tá? Então, mistura de gases é homogêneo. Eric, mas quando eu vejo assim alguma coisa no gás, então ali não só tem gás, deve ter algum sólido em suspensão. Então, quando eu faço uma mistura, pensando nessa ideia de homo e hétero, eu posso pensar da seguinte maneira, olha, água e sal. Se eu olho para água e sal, eu só vejo uma única fase. Então, água e sal só tem uma fase. Então, se só tem uma fase, eu chamo isso aqui de mistura, o quê? Homogênea. Isso. Mas agora, olha para essa mistura aqui do lado. Eu tenho água, areia e óleo. Então, eu tenho a fase óleo em cima, eu tenho a fase água no meio e areia embaixo. Só por curiosidade, galera, quem tem maior densidade? Isso, a areia, lembra? Quanto maior a densidade, mais para baixo. Então, olha, a densidade da areia é maior que a densidade da água, que é maior que a densidade do óleo. Isso, lembra? 2 aulas atrás. Então, olha, eu estou vendo 3 coisas diferentes. Então, eu falo que eu tenho 3 fases. Beleza. Então, isso aqui é uma mistura. O quê? Heterogênea. Se vocês quiserem deixar mais completo, heterogênea trifásica. Trifásica. Beleza? Então vamos fazer um exemplozinho aqui para a gente fixar essa ideia do que a gente tem visto nessas últimas aulas. Seja o esquema, diga quantos átomos, moléculas e substâncias há no sistema acima. No caso abaixo, né? Então vamos lá. Eu tenho um sistema, que é esse recipiente, e eu tenho algumas bolinhas ali. Quantos átomos eu tenho? Átomo seria cada uma dessas bolinhas. Então, quantas bolinhas eu tenho? 2, 4, 6, 8, 10. Então, átomos, eu tenho o quê? 10. Beleza. Moléculas. O que são moléculas? Moléculas são átomos que estão o quê? Conectados, ligados. Quantas moléculas eu tenho? Olha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 moléculas. Beleza, Eric. Quantas substâncias eu tenho? Olha, substância é tudo aquilo que tem características próprias. Então, o que eu consigo identificar que tem característica própria? Olha, eu vejo bolinha branca com bolinha branca com bolinha preta, e eu vejo bolinha preta com bolinha preta. Então, eu consigo ver o quê? 3 substâncias. Perguntinha, isso é uma substância pura ou é uma mistura? Isso é uma mistura. Por que é uma mistura? Porque eu tenho o quê? Substâncias diferentes. Então, qual é a resposta? Átomos 10, moléculas 5, substâncias 3. Resposta letra... Isso, letra B. B de beleza. Galera, então é isso. Na aula de hoje a gente viu a ideia de substâncias simples, compostas e puras, e vimos misturas que podem ser classificadas como homogêneas ou heterogêneas. Muito obrigado, até a próxima. Beijos no elétron!